Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Novembro Azul, mês de falar sobre a saúde dos homens. O câncer de próstata, por exemplo, é o segundo tipo mais comum entre os homens. Este ano, a estimativa é que o Brasil registre mais de 70 mil casos da doença. Só o Distrito Federal deve ter mais de 1.000 casos. Diante desses números, a medicina vem avançando e inovando. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o urologista, Dr. João Marcos Ibrahim. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Renata, eu que agradeço o convite, espero que a gente possa contribuir um pouquinho hoje. Com certeza. E falar sobre a saúde dos homens, né? Porque a gente sabe que, em geral, culturalmente, aqui no Brasil, em outros países também, mas a gente está falando do Brasil, as mulheres tendem a se cuidar mais e os homens menos, né? Sobretudo quando diz respeito à questão da saúde. Então, é muito importante ter um mês para falar sobre a saúde dos homens, né? Perfeito, Renata. A gente vê um reflexo na sobrevida global, né? Então, os homens tendem a viver 7 anos a menos que as mulheres, e dentre outras causas, por isso. A mulher, quando ela sai do pediatra, ela já tem aquele encaminhamento para acompanhar com a ginecologista. Verdade. E o homem acaba ficando um pouco jogado e só vai procurar o médico quando tem algum sintoma mais grave. Verdade. Eu digo isso, eu tenho um filho de 16 anos, né? Se fosse uma menina, ela já estaria tendo um acompanhamento de uma ginecologista, né? E nessa idade o menino fica meio perdido, assim. 16 anos já seria uma idade para procurar um urologista? Já. Como é que é? Ah, sim, eu acho que já é uma idade que a gente pode ter uma conversa. Às vezes os pais têm um pouco de dificuldade para abordar alguns assuntos. A gente consegue conversar um pouco sobre orientações com cuidado de saúde sexual, desenvolvimento, algumas outras queixas e às vezes até alguns diagnósticos precoces. Então, às vezes a criança tem um testículo não descido, uma varicocele, alguma coisa que a gente consegue orientar e, se necessário, fazer um tratamento. Bacana. Eu queria perguntar para você, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata são algumas células. Primeiro a próstata, né? O que seria a próstata? Sim. Ela é um órgão que está logo abaixo da bexiga, em que o canal urinário, a uretra, passa no meio da próstata, e ela tem algumas funções no homem, principalmente relacionadas à continência urinária e à reprodução, então a parte de reprodução do homem. Existem algumas zonas da próstata, principalmente a zona periférica, que está mais próxima ao intestino, em que as células ali elas podem ter uma alteração e elas se multiplicam descontroladamente. E essa multiplicação descontrolada com o risco de metastatizar, ou seja, ir para outras regiões do corpo, que é o câncer de próstata. Certo. Existem sintomas? Esse câncer, ele dá alguns sintomas? A gente vê muito isso no consultório. O paciente fala, doutor, não sinto nada. E às vezes está com PSA elevado, toque alterado. Então, o câncer de próstata em si não tem sintomas. Ele é uma doença assintomática na fase inicial. E quando ele tem sintomas, geralmente é uma doença muito agravada, uma doença muito avançada. O que se confunde, às vezes, é os sintomas de aumento benigno da próstata, que são sintomas do jato fraco, esforço miccional, acordar à noite para ir ao banheiro várias vezes. Esses sintomas são do aumento benigno da próstata, mas que muitas vezes trazem esse paciente ao consultório e a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, mas não tem essa relação direta entre sintomas mesmo do câncer de próstata. Então, mais um motivo para procurar o médico, pelo menos anualmente, né? Perfeito. É por ser uma doença silenciosa. Ela é uma doença silenciosa e a gente vê que o diagnóstico precoce tem um índice de cura de 90%. Então, se a gente espera ter sintomas, na doença avançada a gente já não consegue ter um resultado tão bom no tratamento. Então, a gente estava fazendo esse paralelo, né, entre o homem e a mulher. Então, geralmente, a mulher, ela... em geral, ela procura pelo menos uma vez o ginecologista, o médico, para fazer os seus exames periódicos. Os homens geralmente não fazem isso. O ideal seria, pelo menos uma vez ao ano, fazer ali um check-up? Eu acho que sim, a consulta, pelo menos aquele bate-papo, aquela conversa, o exame físico, uma vez ao ano. E aí a gente tem algumas indicações para rastreios de exames, não tem necessidade, talvez, de fazer o exame de sangue ou um exame de imagem todos os anos, mas a consulta, a conversa com o urologista de forma anual, acho que é o mais adequado. Qual o tratamento para o câncer de próstata? Então, no câncer de próstata é muito complexa a estratificação da doença. Então, existem riscos, doença de muito baixo risco, intermediário ou alto risco. E uma vez que a gente estratifica isso, a gente consegue propor um tratamento. Existem alguns tratamentos para o câncer de próstata que é não fazer nada. Então, não é não fazer nada, a gente chama de vigilância ativa, que é só acompanhar. Então, doença de muito baixo risco, a gente só acompanha o paciente, que seria uma doença mais indolente, que não vai ter tanto prejuízo para a vida do paciente. Algumas outras formas da doença, risco intermediário ou risco avançado, aí sim a gente propõe tratamento e pode ser cirúrgico ou radioterapia. Na cirurgia a gente tem o padrão ouro, a cirurgia robótica, que é uma cirurgia como se fosse uma laparoscopia tradicional, mas assistida pelo robô com refinamento, o cirurgião que continua controlando os braços e o movimento do robô.
mas tem um refinamento, uma melhor sensibilidade, uma delicadeza um pouco maior, a câmera com uma precisão um pouco maior. E também a radioterapia. A radioterapia também continua sendo um tratamento eficaz para o câncer de próstata, nas formas iniciais. Você é especialista nessa cirurgia robótica. Isso. É isso. Então, é uma cirurgia onde você está monitorando ali eu vou falar com um linguajar que a gente, obviamente, não é especialista, não conhece. Mas o médico está monitorando o robô, é isso? Como funciona? O robô, então, são 3 partes. Ele tem uma torre de vídeo em que ele tem as imagens, ele fornece energia para a gente. Ele tem os braços do robô. Então, o robô que a gente mais tem no Brasil, que é o Da Vinci, são 4 braços e o cirurgião vai controlar esses 4 braços, 3 de cada vez. Sempre a câmera e mais 2 braços que ele pode alternar. E aí, no console, ali na mesma sala cirúrgica, hoje já tem até telecirurgia, já está sendo possível realizar cirurgia até 7.000 quilômetros de distância. Mas no Brasil a gente ainda não tem feito isso. Então, o robozinho ali dentro da sala e com alguns auxiliares, ou seja, colegas urologistas ali também dentro do campo, em contato com o robô, eu vou reproduzir movimentos no console, eu vou fazer esses movimentos e vão ser reproduzidos lá dentro. Então, eu vou ter mais precisão, por exemplo, na cirurgia do câncer de próstata, em abaixar a bexiga, dissecar o colo, na hora que a gente tem, muito importante, a preservação dos nervos e do esfíncter, para o paciente não ter disfunção erétil, não ter incontinência urinária. Então, a gente consegue chegar bem pertinho, ter uma visão interessante ali e conseguir fazer a preservação das estruturas, além de tirar todo o câncer. Então, porque essa é uma preocupação muito grande, né, de quem tem o câncer de próstata, a questão da disfunção erétil. Sim. Então, com essa cirurgia, é possível que o paciente não tenha esse problema? Sim, a gente tem índices cada vez menores. Então, com o aumento da tecnologia e a melhora do treinamento dos médicos, a gente pode falar o risco aí de 2 a 5% só de chance de ter uma disfunção erétil ou uma incontinência urinária que já chegou a ser de 30%, 50%. Hoje a gente fala de 0 a 10%. Nossa. Tá? E na cirurgia tradicional? Eles são bem maiores. Assim, o que a gente vê é que a literatura não conseguiu provar ainda grande benefício do robô, porque é em larga escala. Mas a gente tem visto que os resultados têm uma tendência a ter resultados muito mais satisfatórios com a cirurgia robótica, além de uma recuperação mais rápida, uma cirurgia com menos dor. O paciente, geralmente, o que a gente faz é opera num dia e no dia seguinte o paciente já está em casa. Fantástico. Mas ainda é muito pequeno o número de pessoas que têm acesso a esse tipo de cirurgia no Brasil? Assim, no Brasil a gente ainda mantém, pelo menos em Brasília, apenas na rede particular. Então, mesmo na rede particular, o acesso é pequeno ou não necessariamente? O acesso é um pouco mais limitado. Os convênios fazem a cobertura hospitalar, mas a taxa do robô, por ser um aparelho muito caro, então a gente está falando em torno de 20 milhões de reais a aquisição do robô, fora os insumos para cada cirurgia. Então, o paciente tem que pagar uma taxa para a utilização desse robô para os hospitais. Sim. Então, mesmo tendo um plano de saúde, você ainda paga? Poucos convênios, poucos planos de saúde fazem o pagamento total. Mas a tendência, como a gente sabe, né, é ampliar, né? É ampliar, inclusive, chegar na rede pública, né? A gente vê já em São Paulo, alguns outros estados do país, em que alguns hospitais públicos, principalmente hospitais de escola, já têm acesso ao robô para tratamento dos pacientes. Que fantástico. Bacana demais. É isso. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Novembro Azul e a saúde do homem. O nosso entrevistado é o urologista Dr. João Marcos Ibrahim. Doutor, existem fatores externos que podem contribuir para que o homem adquira o câncer de próstata? Sim, Renata, muito já se foi pesquisado sobre isso. E hoje a gente tem que pacientes sedentários têm uma maior chance de desenvolvimento de câncer de próstata, pacientes tabagistas, pacientes que têm uma dieta rica em alimentos gordurosos. Tem um fato interessante que os pacientes obesos, apesar de ter uma menor taxa de incidência de câncer de próstata, eles apresentam um câncer um pouco mais agressivo. Então, tem alguma relação com estradiol. Então, a gente tem esses fatores externos, sim, para a incidência dessa doença. Então, basicamente, aquelas dicas que são importantes para tudo na vida, né? Você manter uma rotina de exercícios físicos, de alimentação saudável, evitar o tabagismo. O consumo de álcool também tem alguma contribuição nesse sentido? Também pode ter, sim. A gente fala muito em prevenção do câncer de próstata, mas a gente não tem muito bem estabelecido uma prevenção primária. Certo. Então, o que eu posso fazer para evitar? O mais importante é a gente trabalhar na prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Certo. Então, aquele paciente que tem um histórico familiar positivo, pacientes que têm um fator de risco um pouco maior, fazer esse acompanhamento mais próximo para diagnosticar no começo. Certo. A gente estava falando aqui que o mundo ideal seria o homem ir fazer um check-up pelo menos uma vez ao ano. Isso está
longe de ser uma realidade, enfim, né? Fica aí o alerta. Mas quando a gente está falando de câncer de próstata, a partir de qual idade é importante você começar a fazer a procurar um médico para fazer ali os exames? A gente tem isso já bem estabelecido e o que é sugerido são pacientes da população geral, a partir dos 50 anos, ter a consulta com o médico urologista, conversar sobre a doença, fazer o exame de sangue com PSA e, eventualmente, o toque retal. Pacientes que têm histórico familiar, então, pacientes com parentes do primeiro grau, positivos para o câncer de próstata ou pacientes negros, é interessante que eles comecem a investigar a partir dos 40 anos. Ou aquele paciente que é mais cuidado, mas que tem uma mutação genética realmente muito fortemente associada, ele deve iniciar a pesquisa ou rastreio aos 40 anos de idade. Você falou em pacientes negros. Existe alguma relação? Existe. São pacientes que têm a doença de forma mais frequente e de forma mais agressiva. Tá. Então, essa é a recomendação da investigação 5 anos antes. Tem um tabu muito grande, que é a questão do exame do toque retal, Isso. né? Que é um exame super rápido e super simples, mas para uma cultura machista que a gente vive, vira aí motivos de chacotas, de risadas, e até mesmo muitos homens deixam de fazer um exame que é muito importante, né? Por essa questão, né? De preconceito e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse exame. Ele é um exame muito importante para a gente conseguir avaliar ali na próstata. Eu tenho até história na família de uma pessoa que estava com PSA normal e no toque tinha um nódulo, então foi diagnosticado essa doença. Então, o que a gente tem é que os pacientes têm esse preconceito com o exame, mas é um exame super rápido, a gente vê que tem uma aceitação super boa no consultório. Tem mudado, então, no começo, aquele paciente que ia arrastado pela esposa para o consultório, porque tinha que fazer exame de qualquer jeito. Hoje a gente vê, o cara chega falando, doutor, vim para fazer o toque, porque meu colega fez. Então, eu percebo a importância da campanha do Novembro Azul. Sim. Então, todos os pacientes que chegam lá na Oncoclínicas, eu vou atender, eu tento sempre propor o PSA e o toque. Vou dizer mais, às vezes você até cria um vínculo maior com o paciente, você consegue ter um exame melhor, você consegue avaliar o tamanho da próstata, consistência, presença de nódulos, então acho super importante. E quando você fala que é um exame rápido, é um exame de segundos, é isso? Segundos, exatamente. A gente pede para o paciente se deitar, coloca a luva, xilocaína, 10 segundos de exame já acabou. Eu sempre sou muito brincalhão no consultório, eu brinco com os pacientes, falo, não dá tempo nem de apaixonar. A gente brinca que é um exame super importante tranquilo. levar com trazer essa leveza, porque, como você falou, é um exame que, de repente, você consegue detectar ainda inicialmente uma doença que, obviamente, a gente tem vários avanços aí na medicina, mas a gente está falando de um câncer ainda, Sim, né? e as outras opções, muitas vezes, o paciente já chega o paciente muito bem orientado. Doutor, quero fazer o PET, quero fazer a ressonância. Não tem nem câncer, ele já chega assim com medo. Às vezes é um exame que vai ser mais agressivo, um exame que vai fazer mais mal para o paciente do que um simples toque ali, que você consegue, junto o PSA normal com um toque normal, você fica muito tranquilo em não fazer mais nenhum exame para esse paciente. E quando você está falando em exame de PSA, o que é o exame de PSA? O PSA é uma molécula proteica que é produzida pela próstata e ela começou a ser disponibilizada em 1990. Então, o tecido prostático normal produz PSA, os homens produzem PSA normalmente, só que a gente sabe que as células cancerígenas do adenocarcinoma, que é o câncer mais comum da próstata, eles produzem em grande quantidade essa molécula. Então, quando a gente tem uma produção desproporcional de PSA para o tamanho prostático, a gente liga esse alerta. Existem pacientes com PSA alterado que têm próstatas super grandes por outros motivos e não têm câncer. Então, é super importante a gente fazer essa correlação entre o que o paciente tem de sintoma, a próstata dele e o PSA. Nem sempre esse PSA aumentado é câncer. Pode ser uma prostatite ou pode ser só do aumento prostático. Sim. Existem pessoas que têm muito receio de ter o diagnóstico, né? Então, as pessoas até que fogem dos médicos, fogem dos exames com medo do diagnóstico. Mas a mensagem que você, sobretudo, está passando aqui é que a importância de se descobrir toda e qualquer doença, mas, sobretudo, um câncer, e, sobretudo, o câncer de próstata, que é o nosso tema, com uma antecedência para que você possa fazer exatamente o tratamento com menos, como é que eu posso dizer? Agressão. Com menos agressão. Eu acho que o diagnóstico precoce e tratamento precoce mudam o paradigma do câncer de próstata. Então, a gente alcança cura em até 90% dos casos com uma cirurgia.
E muitas vezes é a rotina do consultório. Você faz a cirurgia e o paciente vai só acompanhar com PSA. Claro, doenças mais avançadas são necessárias complementações com bloqueio hormonal, radioterapia, mas o que a gente vê, mesmo em casos avançados que você consegue fazer o tratamento, você consegue ter uma boa sobrevida para esse paciente. Aquele paciente que deixa de diagnosticar precoce, às vezes você vai ver, já tem metástase, já está em outros locais. E nós também temos avanços nessas áreas, também temos muitos tratamentos bons, mas a gente já não consegue falar em cura da doença. Pois é. Então, acho que é essa a importância, né, da gente estar falando sobre a saúde do homem, principalmente, repito, numa cultura onde os homens não se cuidam, né? Onde mudou um pouco, você é jovem, você está falando aí sobre essa mudança, mas ainda é muito comum as mulheres, nós que já somos tão sobrecarregadas em tantas coisas, ainda termos que marcar exames, termos que falar, enfim, para os companheiros, para os pais, irmãos, para irem se cuidar, né? E a gente não quer mais essa sobrecarga. E, principalmente, as pessoas têm que saber que saúde é o nosso bem mais precioso, né? Tem que ter essa consciência de ir mesmo, se cuidar, fazer os exames necessários. Se tiver que descobrir, que descubra o quanto antes para correr atrás, enfim, e se cuidar mesmo. Eu falo muito isso para os pacientes. Eles falam, doutor, eu falo, cara, que bom que a gente achou. Você vindo aqui ou não, essa doença já existia. Que bom que a gente conseguiu descobrir no começo, que bom que a gente vai ter condição de propor um tratamento, um acompanhamento adequado para isso. Então, o paciente tem muito... doutor, quem procura, acha. Mas pois é, já a gente está procurando justamente para achar. Exatamente. Então, a gente vê que a incidência de câncer de próstata é cada vez maior, mas a gente consegue dar um resultado melhor para o paciente com esse diagnóstico precoce. Exatamente isso. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Novembro Azul e a saúde do homem. O nosso entrevistado é o urologista Dr. João Marcos Ibrahim. Doutor, o senhor falou que em muitos casos o tratamento é o cirúrgico, né? A gente já falou aqui sobre essa cirurgia, os avanços e tal. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que é essa cirurgia. Tá. Então, hoje, com os avanços da cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica ou robótica, não é feita mais aquela grande incisão no paciente, em que a gente tinha que fazer, abrir bem realmente para realizar. Então, são feitos pequenos furinhos de 8 milímetros, então, em média, 6 incisões, e a gente consegue fazer a ressecção. Então, a gente tira a próstata toda. Então, a gente tira realmente toda a próstata, as vesículas seminais, e quando o caso exige, alguns linfonodos, que são dos sistemas linfáticos, que podem ter doença também. E depois a gente costura a bexiga no canal, na uretra. Muito paciente tem medo, doutor, mas vou ter que usar sonda? Então, realmente é necessário, depois da cirurgia para o câncer de próstata, o paciente ficar entre 5 a 7 dias com uma sonda, que nada mais é que um tubo de borracha, que não é bem maleável e que vai drenar a urina. E a gente drena essa urina justamente para dar tempo de fazer uma cicatrização adequada ali no local da cirurgia, e depois a gente retira a sonda no consultório. A gente vai para casa com a sonda. Entendi. Mas isso também é importante a gente explicar, que a gente está falando nos casos onde o paciente consegue fazer essa cirurgia, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe ainda, é bom a gente frisar essa questão, existe ainda essa questão dos homens de culturalmente não se cuidarem, do tabu, não quero fazer o exame do toque, não quero fazer os exames, vou ficar na minha, enfim. Só que, na maioria dos casos, essa cirurgia não é feita, né? Na maioria dos casos, o que é feita é a cirurgia tradicional. Ah, sim. Né? E aí, a cirurgia tradicional, a gente está falando de uma outra cirurgia. A cirurgia tradicional, hoje a gente, graças a Deus, não tem muita mais limitação. Se vai operar, a gente pode fazer por robótica, então não tem mais essa limitação de doença avançada. O que a gente tem é que muitas vezes a cirurgia não é possível de ser realizada porque não vai ter mais benefício, que são o caso de pacientes com doença metastática. Então, aquele paciente que retardou a investigação, que já chega muitas vezes com dor óssea, porque a doença pode se espalhar e dar metástase nos ossos, pode dar metástase de pulmão, fígado, que são as mais frequentes. Esse paciente muitas vezes não vai se beneficiar de uma cirurgia. Então, o tratamento para ele, a gente até fala que o alimento do câncer de próstata é a testosterona. Então, o tratamento é um bloqueio hormonal, são injeções podem ser medicações orais ou injeções a cada 3 ou 6 meses, que vão bloquear tanto a produção de testosterona quanto o acesso dessa testosterona à célula. E a gente consegue abaixar o PSA, controlar o câncer de próstata e aí, se necessário, fazer radioterapia também para auxiliar. Então, muitas vezes o paciente
não é nem pelo tipo de cirurgia. Muitas vezes ele não consegue ou não vai ter benefício mais a gente operar se passar daquela janela do diagnóstico. Sim, porque aí o câncer não está mais só na próstata, Exatamente. né? Ele já, como o senhor já teve uma metástase e já foi para outros órgãos, né? Já se espalhou. Já se espalhou. Muito que se fala em câncer é essa capacidade dele de ir para outros órgãos ou invadir outras estruturas. E aí, nesses casos, muitas vezes, a gente já não é possível fazer a cirurgia e a gente já não é possível falar em cura. A gente faz um controle. Então, seja com bloqueio hormonal, seja com radioterapia. Muitos estudos novos aí a gente tem de imunoterapia também. Mas o que a gente vê hoje é que esses pacientes que perderam essa janela do diagnóstico precoce vão sim ter um tratamento, vão sim melhorar a sobrevida, mas já com um tratamento um pouco mais agressivo, um tratamento sistêmico. Então, é óbvio que a gente não está aqui para amedrontar ninguém, muito pelo contrário. O que a gente está aqui é para alertar as pessoas, né? Por mais que tenham dificuldade, não tenho um plano de saúde, mas a gente tem um SUS, que é um sistema de saúde que poucos lugares do mundo têm, e por mais que seja ruim, por mais que tenha as suas barreiras e as suas dificuldades, você ainda consegue consultas, você consegue exames. Então, é necessário, homens, fiquem alerta, é necessário se cuidar, a gente precisa se cuidar. Porque é uma doença que, repito, se você diagnosticar precocemente, você tem grandes chances de cura e grandes chances de não passar por um sofrimento muito grande. Você deve ter pacientes de todas as etapas do câncer. Verdade, né? Então, como a gente já... Só repetindo, são 90% de chance de cura no diagnóstico precoce. Então, não é algo irrisório. E é o que você falou, no SUS, muitas vezes o paciente não vai ter acesso à cirurgia robótica, mas a gente tem cirurgia laparoscópica de qualidade, a gente tem cirurgia aberta de qualidade. De forma alguma também aqui eu quero diminuir a cirurgia aberta e falar só o robô é interessante. Sim. Cirurgia aberta cura o câncer tal qual a cirurgia robótica, em mãos de um cirurgião experiente. Ela vai gerar resultados funcionais, sem perda de ereção e sem perda de continência, em resultados muito satisfatórios também. Então, tem vários pacientes que ficam curados e ficam bem com a cirurgia aberta, com a cirurgia tradicional. E o importante é isso, é prevenir e fazer o diagnóstico precoce para evitar essas complicações ou tratamentos mais agressivos. E esse mês é o mês, né, da gente falar sobre isso. E aí, muitas vezes, fica a pergunta, mas eu faço primeiro o exame de sangue, que é o PSA, né? O exame de sangue, outros exames. Os exames, eles são importantes, mas você mesmo citou aqui um caso na sua família, onde um exame de sangue, que foi o PSA, não deu nenhuma alteração. No entanto, a pessoa estava com câncer e só descobriu com o exame de toque retal. Então, ou seja, é um conjunto, né? Assim, não tem muito uma sequência. Então, muitas vezes o paciente, principalmente em novembro, já chega com PSA, a gente propõe o toque, e esses dois exames são exames de rastreio. Então, uma vez que a gente identifica alguma alteração, seja no toque, seja no PSA, a gente propõe para o paciente uma ressonância, que vai dar uma estratificação ali, se tem alguma área suspeita na próstata, para a gente ver justamente o que eu falei. Às vezes esse PSA é aumentado a outro fator, às vezes não é câncer. Tendo uma alteração, uma lesão suspeita na próstata, a gente encaminha para a biópsia e aí faz o tratamento quando a biópsia confirma. Então, são exames de rastreio para levantar essa suspeita inicial. E é isso, o Novembro Azul ajuda bastante, né? A iniciativa começou em 2003 na Austrália, e aí o Brasil vem cada ano mais forte. A gente tem a Sociedade Brasileira, que é bastante forte, algumas outras sociedades que ajudam a gente a conscientizar um pouquinho a população. E pessoas que, como a gente falou, que já tem casos na família, e aí tem que, portanto, acender o sinal de alerta e ficar bem mais atento. Para você ver em números gerais. Então, um paciente que tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem a chance 2 vezes aumentada de ter câncer. Se ele tiver 2 familiares, ou seja, o pai e o irmão tiveram, ele tem uma chance 6 vezes aumentada de ter câncer de próstata. Então, assim, é muito importante ficar de olho nisso e então conscientizar não só o paciente, como toda a família, e para a gente fazer esse tratamento adequado. Eu não sei se isso vem acontecendo com os homens também, mas eu sei que nas mulheres o câncer de mama, ele vem atingindo mulheres cada vez mais novas. Não sei se isso vem acontecendo e não sei também se você tem esse conhecimento. Não, existem alguns pacientes, a gente até já operou paciente de 40 anos, por exemplo, com câncer de próstata, mas é bem raro, ele tem uma relação muito forte com a idade. Então, o principal fator de risco do câncer de próstata é a idade avançada. Pacientes com 90 anos, mais de 80% vão ter câncer, mas como eu te falei, muitas vezes não precisa tratar. Se o paciente tiver uma doença muito inicial, a gente só acompanha. Então, ele tem uma relação muito forte. Claro que
com rastreio, com essas medidas, a gente acaba encontrando pacientes muito jovens com essas doenças também. Mas o mais comum é ter um paciente com uma idade um pouquinho mais avançada. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E tomara que os homens se cuidem mais, né? Eu que agradeço, Renato. Obrigado à equipe da Band. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.